O que você acha? Consigo ver claramente. Outra conspiração da internet. Oh, isso já foi desmentido. É verdade. É intrigante. Yud. Ei, Vav. E a última carta que nós somos. Rezando para que isso aconteça. É a final. Ei, sim. Outro ei. E se o Criador do Universo deixou alguma marca? Não. Nos céus, não em um livro, mas esculpido em pedra, num lugar pelo qual o mundo inteiro lutou. Milhares de anos. Isso não é lenda. Isso não é simbolismo. Isso é algo que as pessoas afirmam que você pode. Veja com seus próprios olhos agora mesmo. Gravado. Na antiga muralha oriental de Jerusalém, acima do próprio portão ligado a profecia, poder e o retorno de algo para o qual o mundo não está preparado. Antes de revelarmos o que foi encontrado, clique aqui, curta e inscreva-se, porque alguns dizem isso. É o tipo de verdade poderosa. As instituições não querem que você questione. Durante séculos, o nome mais sagrado em que o Zondin... A história bíblica nunca foi contada em voz alta. Era temido, reverenciado e mantido em segredo. Sussurrado apenas no lugar mais sagrado por aqueles escolhidos para carregar seu peso. Esse nome é Javé, e agora, pesquisadores, teólogos e profecia. Estudiosos estão apontando para o que parece ser sua formação, visíveis nos padrões de pedra de Muralha Oriental de Jerusalém. Coincidência? Erosão natural? Ou algo muito mais deliberado? Porque não se trata apenas de um nome. Em termos de aparência, o importante é onde ela aparece. Diretamente acima de um portão selado, associado à profecia messiânica. Um portão que, segundo textos antigos, um dia abrirá. Se isso for verdade, causa arrepios. Pergunta, será isto um sinal? Ou um aviso? Fique conosco. O que isso pode significar pode mudar. Tudo o que você pensava que sabia. Jerusalém, a cidade que carrega o peso de eternidade. Existem cidades que são importantes para a história. E depois há Jerusalém. Nenhuma outra cidade na Terra carrega o este peso. Nenhum outro pedaço de terra foi combatido. Sobre, orou sobre, chorou sobre. Profetizado com tamanha implacabilidade, intensidade, de queima em milhares de anos de civilização humana. Jerusalém não é apenas um ponto geopolítico. Ponto crítico. É um epicentro espiritual. É a cidade onde Abraão subiu ao montanha com seu filho disposto a dar. Tudo. E onde Deus providenciou um carneiro em vez disso, pronunciando um sacrifício muito maior para vir. É a cidade onde o rei Davi dançou, diante da Arca da Aliança, onde Salomão construiu um templo. Então, magnífico que seu esplendor tenha sido falado, de todo o mundo conhecido. É a cidade onde Isaías escreveu suas visões inspiradoras do futuro. Servo de o Senhor, onde Jeremias chorou nas ruas como os exércitos babilônicos se aproximaram. Onde Daniel orava 3 vezes ao dia, com a janela aberta em direção a isso mesmo. Cidade mesmo sob ameaça de morte. É a cidade onde Jesus de Nazaré caminhava, ensinava, curava os feridos. E na noite anterior à sua crucificação, olhou para a cidade com os olhos cheios de lágrimas, disse: Ó Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes desejei reunir vocês, crianças juntas, como uma galinha reúne seus pintinhos debaixo de si. Eis essa, e é a cidade a qual, segundo os profetas, o Rei dos Reis, retorna no mesmo dia, não como um servo sofredor, mas como um Messias conquistador. Isto não é uma cidade. Isto é um palco. E o ato final da história da humanidade ainda não foi realizado, mas a cortina, muitos acreditam que está começando a aumentar. E no âmago desta antiga história, uma cidade histórica e sagrada se ergue. Estrutura que carrega mais profética, significado maior do que talvez qualquer outro. Lugar na terra, o Monte do Templo. O Monte do Templo, onde o céu toca. Terra, o Monte do Templo. Em hebraico, Har, Habayit, a montanha da casa. É um planalto de 37 acres no coração de Jerusalém Antiga e é indiscutivelmente o terreno mais disputado em Yimon e Santasti. O mundo. Para o povo judeu, este é o local onde o primeiro templo foi construído por Salomão. Permaneceu em toda a sua glória até os babilônios a destruíram em 586 a.C. Foi lá que o segundo templo foi reconstruído. Após o exílio e posteriormente expandido por Herodes, o Grande, permaneceu no poder até os romanos. Demoliram-na pedra por pedra em 70 depois de Cristo, exatamente como Jesus havia profetizado. Para os cristãos,
é o lugar onde Jesus caminhava pelos pátios do templo, onde ele se sentou e ensinou as multidões, onde ele virou as mesas do dinheiro, trocadores, e para onde ele foi levado, perante os principais sacerdotes nas horas antes de sua crucificação. Para os muçulmanos, é o local da cúpula, da rocha e da mesquita de Al-Aqsa, entre os locais mais sagrados de todo o Islã. 3 das principais religiões do mundo, e todos eles traçam seu caminho mais sagrado. Geografia remonta a esta montanha. Mas o que torna o Monte do Templo único? Aos olhos da profecia, é algo ainda maior do que o seu. História religiosa. É o único lugar na Terra onde Deus, ele mesmo declarou, não sugerido, não implícito, declarado, que ele colocaria seu nome. Abra sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 9, versículo 3. Depois que Salomão terminou de construir no templo, Deus lhe apareceu e disse: Eu consagrei este templo que você construiu algo colocando meu nome ali. Para sempre. Meus olhos e meu coração sempre serão. Lá, o meu nome, lá para sempre. Deus não estava falando de simbolismo, presença. Ele estava falando sobre autenticidade, identificação eterna da aliança com aquele local específico. Todos os terra, cada montanha, cada rio, em cada vale, em cada nação, Deus escolheu aquele monte. Ele escolheu Jerusalém e ele colocou seu nome lá. A questão que teólogos e estudiosos têm se debatido com isso por séculos é isso. Como exatamente o nome de Deus seria colocado? Lá? Seria apenas a presença da Arca a aliança? Seriam as orações do fiel? Seriam os rituais de expiação no pátios do templo? Talvez todas essas coisas fizessem parte de... Mas e se? E se sempre tivesse sido esse o destino? Algo mais. Algo visível. Algo escrito em pedra para todo o sempre. Mundo para ver? A muralha leste e o portão selado. Antes de falarmos sobre o que apareceu em a parede, você precisa entender qual muro e por que ele é mais importante que tudo. Outros. O Monte do Templo possui várias muralhas, mas a muralha leste é singular em seu significado profético. Ele enfrenta o Monte das Oliveiras. Ele está voltado para o leste, direção a partir da qual, de acordo com múltiplos profetas do Antigo Testamento, a glória de Deus retornaria. E embutido naquela parede, selado, silencioso e imóvel por quase 5 séculos, é um portão. Você pode conhecê-lo por nomes diferentes. O Portão Dourado, o Porta da Misericórdia. Mas seu nome mais profético, esta é a Porta do Messias. Este é o portão pelo qual, de acordo com a tradição judaica e cristã, tanto o Messias entrará em Jerusalém, quando ele, devoluções. O profeta Ezequiel viu este portão em uma visão, em Ezequiel 43, versículos 1 a 4. Ele escreveu: Então o homem me levou até o portão, virado para o leste, e vi a glória do Deus de Israel vindo do Oriente. Seu Messias. A voz era como o rugido de uma correnteza, águas, e a terra estava radiante com sua glória. E a glória do Senhor entrou no templo através do portão voltado para o leste. A glória de Deus, vindo do leste, entrando pelo portão leste. Isso não foi apenas um evento histórico. Observação. Isso era uma profecia apontando para o futuro. Então, no ano de 1541, aconteceu algo estranho. O sultão otomano, Suleiman o Magnífico, ordenou que o portão fosse selado, fechado, bloqueado, coberto com argamassa de pedra. E como que para acrescentar uma barreira final, um cemitério muçulmano foi colocado diretamente em frente a ele, colocado deliberadamente, de acordo com relatos históricos, para impedir o Messias judeu de entrando. Porque a tradição judaica sustenta que um sumo sacerdote judeu, Kohen, não conseguia atravessar um cemitério sem se tornar ritualmente impuro. Por quase 500 anos, este portão permaneceram selados, silenciosos. Esperando, o cemitério ainda está de pé, em frente à rua. As pedras ainda bloqueiam a passagem, mas aquilo que os otomanos não conseguiram selar, o que nenhum poder terreno pode bloquear, o que nenhum sultão, sem exército e sem cemitério, pode evitar, é o retorno daquele por quem isso. O portão sempre foi o objetivo. E agora, naquilo que muitos acreditam serem os últimos dias desta época, algo surgiu, diretamente acima daquele portão lacrado. O que foi encontrado na parede?
Visitantes. Comecei a notar isso lentamente no início. Um padrão nas pedras. Um padrão incomum. Formação na rocha antiga erodida. Da muralha leste. Logo acima do Portão Dourado Selado. Alguns rejeitaram a ideia imediatamente. Erosão, disseram eles. Pareidolia, a tendência do cérebro humano para encontrar rostos e padrões em dados aleatórios. Formas. Mas então os pesquisadores começaram, examinando a formação mais de perto. Linguistas, arqueólogos, estudiosos bíblicos, pessoas treinadas para ler hebraico antigo, roteiro. E o que eles descobriram os deteve. Frio, o padrão na pedra, formado, ao longo dos séculos, devido ao intemperismo e à erosão, ou algo completamente diferente, traça um paralelo. Cartas, letras hebraicas antigas. As letras Yod, Il, Wow, Il, Yod, Il, Wow, Il. Se você souber alguma coisa sobre hebraico, escritura, essas 4 letras deveriam causar arrepios na espinha, porque essas 4 letras, naquele ordem exata, formar o nome mais sagrado. Em todas as escrituras, eles formam o nome Yahweh, o pessoal, nome eterno e pactuado do Deus de Israel. Não é um título. Não é uma descrição. Não Senhor, nem Todo-Poderoso, nem Altíssimo. Todos, dos quais são honoríficos e descritores. Este é o nome verdadeiro, o nome que Deus deu a si mesmo quando Moisés parou diante da sarça ardente e perguntou: Quem direi que me enviou? E Deus respondeu. Êxodo 3, 14 a 15. Eu sou quem eu sou. Isto é o que você deve dizer para os israelitas. Eu sou, me enviou a vocês. O que você acha? Consigo ver claramente. Mais uma teoria da conspiração da internet ou já foi desmascarada? É verdade. É intrigante. Yud Hei Vav. E a última carta que estamos rezando para que chegue é a final. Ei, sim, outro ei. E se o Criador do universo tivesse deixado uma marca? Não nos céus, não em um livro, mas esculpida em pedra. Em um lugar pelo qual o mundo luta há milhares de anos. Isso não é lenda. Isso não é simbolismo. Há quem diga que isto é algo que você pode ver com seus próprios olhos agora mesmo, gravado na antiga muralha oriental de Jerusalém, acima do portão associado à profecia, ao poder e ao retorno de algo para o qual o mundo não está preparado. Antes de revelarmos o que foi descoberto, curta e inscreva-se, porque alguns dizem que este é o tipo de verdade que instituições poderosas não querem que você questione. Durante séculos, o nome mais sagrado da história bíblica nunca foi pronunciado em voz alta. Era temido, reverenciado e mantido em segredo. Sussurrado apenas no lugar mais sagrado por aqueles escolhidos para carregar seu peso. Esse nome é Javé. E agora, pesquisadores, teólogos e estudiosos de profecias apontam para o que parece ser sua formação, visível nos padrões de pedra da muralha oriental de Jerusalém. Coincidência? Erosão natural? Ou algo muito mais deliberado? Porque não se trata apenas do aparecimento de um nome, mas sim de onde ele aparece. Diretamente acima de um portão selado, há muito associado à profecia messiânica. Um portão que, segundo textos antigos, um dia se abrirá. Se isso for real, levanta uma questão arrepiante. Será isto um sinal ou um aviso? Continue conosco. O que isto pode significar? Pode mudar tudo o que você pensava saber. Jerusalém, a cidade que carrega o peso da eternidade. Existem cidades que importam para a história, e depois há Jerusalém. Nenhuma outra cidade na Terra carrega o peso que esta carrega. Nenhum outro pedaço de terra foi disputado, alvo de orações, lágrimas e profecias com tamanha intensidade implacável ao longo de milhares de anos da civilização humana. Jerusalém não é apenas um ponto crítico geopolítico. É um epicentro espiritual. É a cidade onde Abraão subiu uma montanha com seu filho, disposto a dar tudo, e onde Deus, em vez disso, ofereceu um carneiro, prenunciando um sacrifício muito maior por vir. É a cidade onde o rei Davi dançou diante da Arca da Aliança. Onde Salomão construiu um templo tão magnífico que seu esplendor foi comentado em todo o mundo conhecido. É a cidade onde Isaías escreveu suas visões inspiradoras do servo do Senhor que viria. Onde Jeremias chorou nas ruas quando os exércitos babilônicos se aproximaram. Onde Daniel orou 3 vezes ao dia, com a janela aberta, voltado para esta mesma cidade,
mesmo sob ameaça de morte. É a cidade onde Jesus de Nazaré caminhou, ensinou, curou os aflitos, e na noite anterior à sua crucificação, olhou para a cidade com os olhos cheios de lágrimas e disse: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes desejei reunir os teus filhos, como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo das asas. E é a cidade para a qual, segundo os profetas, o Rei dos Reis um dia retornará, não como um servo sofredor, mas como o Messias conquistador. Isto não é uma cidade, é um palco. E o ato final da história da humanidade ainda não foi encenado. Mas muitos acreditam que a cortina está começando a se abrir. E bem no coração desta cidade antiga, histórica e sagrada, ergue-se uma estrutura que carrega um significado profético maior do que talvez qualquer outro lugar na Terra: o Monte do Templo. O Monte do Templo, onde o céu toca a terra. O Monte do Templo. Em hebraico, Har Habayit, a montanha da casa. Trata-se de um planalto de 15 hectares no coração da antiga Jerusalém, e é possivelmente o terreno mais disputado do mundo. Para o povo judeu, é o local onde o primeiro templo construído por Salomão se ergueu em toda a sua glória até ser destruído pelos babilônios em 586 a.C. Foi ali que o segundo templo, reconstruído após o exílio e posteriormente ampliado por Herodes, o Grande, permaneceu até ser demolido pedra por pedra pelos romanos em 70 d.C., exatamente como Jesus havia profetizado. Para os cristãos, é o lugar onde Jesus caminhou, nos pátios do templo, onde se sentou e ensinou as multidões, onde derrubou as mesas dos cambistas e onde foi levado perante os principais sacerdotes, nas horas que antecederam sua crucificação. Para os muçulmanos, é o local do Domo da Rocha e da Mesquita de Al-Aqsa, entre os lugares mais sagrados de todo o Islã. 3 das principais religiões do mundo remontam sua geografia mais sagrada a esta montanha. Mas o que torna o Monte do Templo único aos olhos da profecia é algo ainda maior do que sua história religiosa. É o único lugar na Terra onde o próprio Deus declarou, não sugeriu, não insinuou, declarou que ali colocaria o seu nome. Abra sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 9, versículo 3. Depois que Salomão terminou de construir o templo, Deus lhe apareceu e disse: Consagrei este templo que você construiu, colocando meu nome nele para sempre. Meus olhos e meu coração estarão ali para sempre. Meu nome estará ali para sempre. Deus não estava falando de presença simbólica. Ele estava falando de uma genuína identificação eterna, baseada na aliança com aquele lugar específico, de toda a terra, de cada montanha, cada rio, cada vale, cada nação. Deus escolheu aquele monte. Ele escolheu Jerusalém, e ali colocou o seu nome. A questão que teólogos e estudiosos têm debatido há séculos é esta: como exatamente o nome de Deus seria colocado ali? Seria apenas pela presença da Arca da Aliança? Seriam as orações dos fiéis? Seriam os rituais de expiação nos pátios do templo? Talvez. Talvez tudo isso fizesse parte. Mas e se sempre tivesse havido algo mais? Algo visível? Algo escrito em pedra para o mundo inteiro ver? A muralha leste e o portão selado. E, assim, antes de falarmos sobre o que apareceu na parede, você precisa entender qual parede é essa e por que ela é mais importante do que todas as outras. O Monte do Templo possui várias muralhas, mas a muralha oriental é singular em seu significado profético. Ela está voltada para o Monte das Oliveiras. Está voltada para o leste, a direção de onde, segundo diversos profetas do Antigo Testamento, a glória de Deus retornaria. E embutida nessa muralha, selada, silenciosa e imóvel por quase 5 séculos, está uma porta. Você pode conhecê-la por diferentes nomes: a Porta Dourada, a Porta da Misericórdia. Mas seu nome mais carregado de profecia é este: a Porta do Messias. Este é o portão pelo qual, segundo a tradição judaica e cristã, o Messias entrará em Jerusalém quando retornar. O profeta Ezequiel viu este portão em uma visão. Em Ezequiel 43, versículos 1 a 4, ele escreveu: Então aquele homem me levou ao portão que dava para o leste, e vi a glória do Deus de Israel vindo do leste. Sua voz era como o rugido de muitas águas, e a terra resplandecia com a sua glória. E a glória do Senhor entrou no templo pelo portão voltado para o leste. A glória de Deus, vinda do leste, entrando pelo portão oriental.
Isso não foi apenas uma observação histórica. Foi uma profecia apontando para o futuro. E então, no ano de 1541, algo estranho aconteceu. O sultão otomano, Solimão, o Magnífico, ordenou que o portão fosse selado, fechado, bloqueado e coberto com argamassa e pedras. E como se quisesse adicionar uma barreira final, um cemitério muçulmano foi colocado bem em frente a ele, deliberadamente posicionado, segundo relatos históricos, para impedir a entrada do Messias judeu. Porque a tradição judaica afirma que um sumo sacerdote judeu, um Kohen, não podia atravessar um cemitério sem se tornar ritualmente impuro. Por quase 500 anos, este portão permaneceu selado, silencioso, à espera. O cemitério ainda está em frente a ele. As pedras ainda o bloqueiam. Mas o que os otomanos não conseguiram selar, o que nenhum poder terreno pode bloquear, o que nenhum sultão, nenhum exército e nenhum cemitério pode impedir, é o retorno daquele para quem aquele portão sempre foi destinado. E agora, no que muitos acreditam serem os últimos dias desta era, algo surgiu diretamente acima daquele portão selado. O que foi encontrado na muralha? Os visitantes começaram a notar lentamente a princípio um padrão nas pedras, uma formação incomum na rocha antiga e desgastada da muralha leste, logo acima do portão dourado selado. Alguns descartaram imediatamente. Erosão, disseram. Pareidolia. A tendência do cérebro humano de encontrar rostos e padrões em formas aleatórias. Mas então os pesquisadores começaram a examinar a formação mais de perto. Linguistas, arqueólogos, estudiosos bíblicos, pessoas treinadas para ler a escrita hebraica antiga. E o que encontraram os deixou perplexos. O padrão na pedra, formado ao longo de séculos pela ação do tempo, erosão ou algo completamente diferente, traça letras hebraicas antigas. As letras Yod, He, Waw, He, Yod, He, Waw, He. Se você conhece algo sobre as escrituras hebraicas, essas 4 letras deveriam lhe causar um arrepio. Porque essas 4 letras, nessa ordem exata, formam o nome mais sagrado de todas as escrituras. Eles formam o nome Yahweh, o nome pessoal, da aliança e eterno do Deus de Israel. Não é um título, não é uma descrição, não é Senhor, Todo-Poderoso ou Altíssimo, pois todos esses são títulos honoríficos e descritivos. Este é o nome verdadeiro, o nome que Deus deu a si mesmo quando Moisés estava diante da sarça ardente e perguntou: Quem direi que me enviou? E Deus respondeu, Êxodo 3, 14 a 15, Eu sou o que sou. Assim dirás aos israelitas, Eu sou me enviou a vocês.